Os cacos de cerâmica se espalhavam pelo piso de madeira como promessas quebradas. E, em meio à terra escura que se derramava do vaso virado, algo metálico refletia a luz da tarde que entrava pela janela da nossa sala. Meu coração parou. Ali, aninhados na terra como segredos enterrados, estavam uma pequena chave de latão presa a uma etiqueta de cofre, um cartão micro SD embrulhado em plástico e o que parecia ser um pedaço de papel dobrado com a letra do meu pai. Caí de joelhos, esqueci meu pano de limpeza, pois 23 anos de casamento de repente pareciam 23 anos vivendo com um estranho. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Aylin Kiler Francisco. E até aquela tarde de quinta-feira de março, eu acreditava que conhecia meu marido. Eu acreditava em nossa vida juntos, na casa tranquila no subúrbio que construímos, no homem que beijava minha testa todas as manhãs antes do trabalho e me chamava de querida na frente dos nossos amigos. Eu acreditava que as rachaduras no nosso casamento eram normais, que todo casal passava por momentos difíceis, que amar significava suportar as pequenas crueldades e a lenta erosão da autoestima que se tornaram minha realidade diária. Eu tinha 47 anos e passei a última década pisando em ovos na minha própria casa. Começou tão gradualmente que mal percebi. Rick sempre foi muito exigente com suas coisas. Sua caneca de café precisava ser lavada de um jeito específico. Seus jornais eram dobrados exatamente como deveriam. Sua adorada planta de fuselagem estava posicionada a exatamente 90 centímetros da janela virada para o sul. Mas em algum ponto do caminho, suas preferências se tornaram regras. Suas sugestões se tornaram ordens. E minhas opiniões se tornaram inconveniências. Aylin, você está sendo muito sensível, virou sua frase favorita sempre que eu tentava expressar mágoa ou frustração. Você está imaginando coisas, ele dizia com aquele sorriso paciente que me fazia sentir como uma criança histérica. Sabe como você fica quando está estressado? Aparentemente, a maneira como eu ficava estressado correspondia a coisas que realmente estavam acontecendo. O gaslighting foi tão sutil, tão habilmente elaborado, que comecei a duvidar das minhas próprias percepções. Quando eu mencionava que ele parecia distante, ele me lembrava de todas as maneiras como demonstrava amor. As flores que trazia para casa, sempre que tinha sido particularmente cruel no dia anterior, os jantares caros em que passava a noite no celular, as viagens de fim de semana em que desaparecia por horas, alegando que precisava de espaço para pensar. Nossa filha, Angel, agora com 23 anos e recém-saída da faculdade, começou a perceber a dinâmica durante suas últimas visitas em casa. Ela observava com olhos atentos enquanto Rick ignorava meus comentários no jantar, enquanto ele corrigia minhas histórias na frente dos convidados, enquanto ele tomava decisões sobre nossa agenda social sem me consultar. Mãe, ela disse no mês passado, com a voz cautelosa e preocupada. Sabe, você não precisa concordar com tudo que ele diz, né? Você tem o direito de ter a sua própria opinião. O fato de minha própria filha sentir a necessidade de me lembrar dessa verdade básica deveria ter sido meu sinal de alerta. Em vez disso, dei desculpas como sempre. Os cacos de cerâmica se espalhavam pelo piso de madeira como promessas quebradas. E, em meio à terra escura que se derramava do vaso virado, algo metálico refletia a luz da tarde que entrava pela janela da nossa sala. Meu coração parou. Ali, aninhados na terra como segredos enterrados, estava uma pequena chave de latão presa a uma etiqueta de cofre, um cartão micro SD embrulhado em plástico e o que parecia ser um pedaço de papel dobrado com a letra do meu pai. Caí de joelhos, esqueci meu pano de limpeza, pois 23 anos de casamento de repente pareciam 23 anos vivendo com um estranho. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Aylin Kiler Francisco. E até aquela tarde de quinta-feira de março, eu acreditava que conhecia meu marido. Eu acreditava em nossa vida juntos, na casa tranquila no subúrbio que construímos, no homem que beijava minha testa todas as manhãs antes do trabalho e me chamava de querida na frente dos nossos amigos.
Eu acreditava que as rachaduras no nosso casamento eram normais, que todo casal passava por momentos difíceis, que amar significava suportar as pequenas crueldades e a lenta erosão da autoestima que se tornaram minha realidade diária. Eu tinha 47 anos e passei a última década pisando em ovos na minha própria casa. Começou tão gradualmente que mal percebi. Rick sempre foi muito exigente com suas coisas. Sua caneca de café precisava ser lavada de um jeito específico. Seus jornais eram dobrados exatamente como deveriam. Sua adorada planta de fuselagem estava posicionada a exatamente 90 centímetros da janela virada para o sul. Mas em algum ponto do caminho, suas preferências se tornaram regras. Suas sugestões se tornaram ordens. E minhas opiniões se tornaram inconveniências. Aileen, você está sendo muito sensível, virou sua frase favorita sempre que eu tentava expressar mágoa ou frustração. Você está imaginando coisas, ele dizia com aquele sorriso paciente que me fazia sentir como uma criança histérica. Sabe como você fica quando está estressado? Aparentemente, a maneira como eu ficava estressado correspondia a coisas que realmente estavam acontecendo. O gaslighting foi tão sutil, tão habilmente elaborado, que comecei a duvidar das minhas próprias percepções. Quando eu mencionava que ele parecia distante, ele me lembrava de todas as maneiras como demonstrava amor. As flores que trazia para casa, sempre que tinha sido particularmente cruel no dia anterior, os jantares caros em que passava a noite no celular, as viagens de fim de semana em que desaparecia por horas, alegando que precisava de espaço para pensar. Nossa filha, Angel, agora com 23 anos e recém-saída da faculdade, começou a perceber a dinâmica durante suas últimas visitas em casa. Ela observava com olhos atentos enquanto Rick ignorava meus comentários no jantar, enquanto ele corrigia minhas histórias na frente dos convidados, enquanto ele tomava decisões sobre nossa agenda social sem me consultar. Mãe, ela disse no mês passado, com a voz cautelosa e preocupada. Sabe, você não precisa concordar com tudo que ele diz, né? Você tem o direito de ter a sua própria opinião. O fato de minha própria filha sentir a necessidade de me lembrar dessa verdade básica deveria ter sido meu sinal de alerta. Em vez disso, dei desculpas como sempre. Seu pai é exigente, querida. Casamento é questão de concessões. Mas os olhos de Angel estavam cheios de algo que parecia pena, e esse olhar me assombrou por semanas. A família de Rick nunca tornou as coisas mais fáceis. Sua mãe, Cecília, era uma magnólia de aço com uma língua afiada como uma lâmina de barbear, sempre pronta para fazer um comentário sobre minhas tarefas domésticas, minha culinária, minha criação de filhos, minhas escolhas de carreira. Rick trabalha tanto, ela dizia com um suspiro sempre que eu mencionava que estava sobrecarregada. O mínimo que você... A ideia radical de que minhas necessidades poderiam ser importantes, que elas poderiam até ter precedência sobre as opiniões de Rick, era tão estranha que eu realmente ri. Mas era um som amargo, e quando me virei para responder a Angel, meu cotovelo bateu na borda do vaso de ficus. O tempo passou mais devagar enquanto eu observava 23 anos de obediência cuidadosa se despedaçarem contra o piso de madeira e o próprio ficus ficar de lado, com as raízes expostas, parecendo tão vulnerável e deslocado quanto eu me sentia na maioria dos dias. Mãe? Mãe, que barulho foi esse? A voz do Angel parecia vir de muito longe. Eu estava olhando para a bagunça, calculando o tamanho do problema que me esperava quando os vi. Os objetos que mudariam tudo, aninhados no solo como segredos finalmente vindo à tona. Preciso te retornar, sussurrei no telefone e desliguei antes que Angel pudesse responder. Minhas mãos tremiam quando peguei a chave de latão primeiro. Era pequena, do tipo usado em cofres, e presa a ela havia uma etiqueta com números que eu não reconheci e o logotipo de um banco do outro lado da cidade. Um banco onde não tínhamos nenhuma conta, até onde eu sabia. O cartão microSD estava cuidadosamente embalado em plástico, protegido da umidade e da sujeira. Alguém havia tomado muito cuidado para preservar tudo o que estava armazenado nele. Mas foi o pedaço de papel que fez meu sangue gelar nas veias. Era uma fotocópia de uma carta escrita com a caligrafia característica do meu pai. A mesma caligrafia cuidadosa que ele usou para me escrever bilhetes durante toda a minha infância. A mesma letra que eu via em cartões de aniversário e presentes de Natal. E a última carta que ele me enviou antes de morrer, 3 anos antes.
A carta foi endereçada a Rick, datada de apenas 2 meses antes da morte do meu pai, e começava: Rick, estou escrevendo para confirmar nossa discussão sobre a herança de Aileen e a fundação que discutimos estabelecer em meu nome. Li a carta 3 vezes antes que as palavras penetrassem completamente. Meu pai, que morreu de câncer após uma longa batalha e passou seus últimos meses preocupado em me deixar financeiramente segura, aparentemente fez acordos com Rick, acordos dos quais eu não sabia nada. De acordo com a carta, meu pai havia deixado uma quantia substancial de dinheiro, dinheiro que eu nunca soube que existia, para ser usado na criação de uma fundação de caridade em sua memória. A fundação deveria apoiar a pesquisa do câncer e a defesa dos pacientes, causas que lhe eram caras depois do diagnóstico. Rick seria o executivo, mas a fundação seria estabelecida em meu nome, pois eu era filho único do meu pai. Nunca ouvi nada sobre isso. A carta continuou detalhando números de contas, documentos legais que precisavam ser arquivados e um cronograma para o estabelecimento da fundação. Mencionou reuniões com advogados, discussões sobre implicações fiscais e a garantia de Rick de que ele cuidaria de tudo para que eu não ficasse sobrecarregado durante meu luto. Meu pai morreu acreditando que seu legado viveria por meio de um trabalho significativo feito em seu nome. Passei 3 anos acreditando que ele não me deixou nada além de memórias e algumas joias. Onde estava o dinheiro? Onde estava a fundação? Onde estavam os documentos legais? E por que Rick escondeu essa carta num pote de fusíveis como se fosse um tesouro enterrado? Sentei-me no chão, cercado por terra e cacos de cerâmica, segurando a carta do meu pai, e senti algo se abrir dentro do meu peito. Não era só desgosto. Era raiva. Uma raiva pura que eu não me permitia sentir há anos. Rick havia roubado o último presente do meu pai para mim. Ele havia roubado o legado do meu pai, sua esperança de fazer a diferença no mundo, sua confiança no homem que ele pensava estar cuidando da sua filha. Mas isso foi só o começo. Retirei cuidadosamente o cartão microSD da embalagem plástica e o levei para o meu laptop. Minhas mãos estavam mais firmes agora, alimentadas por uma fúria que parecia quase estranha depois de anos reprimindo toda emoção forte. O cartão continha dezenas de arquivos, fotos, documentos, gravações de áudio e o que parecia ser um registro detalhado de datas, horários e atividades. Quando abri a primeira pasta, percebi que estava olhando para fotos minhas de vigilância. Fotos minhas saindo de casa, entrando no supermercado, encontrando-me amanhã para tomar um café, trabalhando no meu escritório em casa, fotos tiradas à distância com uma lente teleobjetiva por alguém que estava me observando há meses, talvez anos. Os registros de data e hora mostraram que essas fotos foram tiradas em dias em que Rick alegou estar no trabalho em horários em que deveria estar em reuniões ou atendendo chamadas de clientes. Meu marido estava me perseguindo. Mas, ao percorrer mais arquivos, descobri que eu não era o único assunto dele. Havia fotos de Angel, minha filha, tiradas perto de seu apartamento em Portland, perto de seu local de trabalho, perto do café onde ela encontrava amigos. Fotos dela que Rick não poderia ter tirado sozinho, o que significava que ele estava pagando outra pessoa para cuidar da nossa filha. Fiquei confuso. Os arquivos de áudio eram piores. Gravações de conversas telefônicas, minhas conversas com Angel, com Tamara, com meus poucos amigos restantes, conversas que tive em minha própria casa, no que eu acreditava ser privacidade. Rick estava me gravando ouvindo meus pensamentos privados, meus medos, meus momentos de dúvida sobre nosso casamento. Em uma gravação, ouvi a mim mesma falando com Angel sobre me sentir presa, sobre me perguntar se eu tinha cometido um erro ao permanecer no casamento por tanto tempo. Em outra, eu estava conversando com Tamara sobre o comportamento controlador de Rick, sobre como ele me fazia sentir pequena e estúpida. Ele estava coletando evidências da minha deslealdade, construindo um caso contra mim como se eu fosse um criminoso em minha própria vida. A pasta de documentos continha papéis legais que me fizeram dar um nó no estômago, papéis de divórcio já preenchidos com termos que me deixariam com quase nada. Um acordo de custódia que daria a Rick a custódia primária de Angel, apesar de ela ter 23 anos e viver de forma independente. Pedidos de ordem de restrição alegando que eu era mentalmente instável e potencialmente perigoso. E o mais assustador de tudo, um relatório de avaliação psiquiátrica com meu nome, alegando que eu sofria de delírios paranoicos, depressão e instabilidade emocional. O relatório foi assinado por um médico que eu nunca tinha conhecido, datado de apenas 2 semanas atrás. Rick estava construindo um caso para que eu fosse declarado mentalmente incompetente.
Ele estava planejando tirar tudo, o dinheiro do meu pai, minha filha, minha liberdade, minha sanidade, e me deixar apenas com um diagnóstico de doença mental e uma reputação de mulher instável em quem não se pode confiar. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada, olhando para as evidências da traição do meu marido. A luz da tarde se movia pelo chão, iluminando o vaso quebrado e a terra espalhada, e eu senti como se estivesse vendo minha vida claramente pela primeira vez em décadas. Cada briga que tivemos, cada vez que ele me fez sentir louca ou sensível demais, cada momento em que duvidei das minhas próprias percepções, tudo foi calculado. Ele estava sistematicamente destruindo meu senso de realidade, minha confiança, minhas conexões com outras pessoas, preparando-se para o dia em que ele tomaria tudo e me deixaria impotente para revidar. O mais cruel foi que ele usou a confiança do meu pai para fazer isso. Meu pai, que me amou incondicionalmente, que se preocupou com meu futuro e que tentou me sustentar mesmo depois de sua morte. Rick também o havia traído. Pensei nas últimas semanas do meu pai, em como ele parecia aliviado com alguma coisa, em como ele me disse para não me preocupar com dinheiro, que Rick cuidaria de tudo. Eu presumi que ele queria dizer que Rick cuidaria de mim emocionalmente e me apoiaria durante meu luto. Nunca imaginei que meu pai tivesse me deixado uma herança substancial ou que Rick estivesse planejando roubá-la desde o momento em que meu pai morreu. A raiva que crescia em meu peito se cristalizou em algo mais forte e focado. Não se tratava apenas de dinheiro ou mesmo de vigilância e manipulação. Tratava-se da memória do meu pai, do bem que ele queria fazer no mundo, da confiança que ele depositou em um homem que provou ser totalmente indigno dela. Rick achava que era muito inteligente e cuidadoso em seu planejamento. Ele achava que eu estava muito quebrada, muito dependente, com muito medo de revidar. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Passei o resto da tarde documentando cuidadosamente tudo o que havia encontrado. Fotografei cada documento, copiei cada arquivo e fiz anotações detalhadas sobre datas e cronogramas. Pesquisei o banco onde o cofre estava localizado e descobri que ele era realmente real e que, de acordo com seus registros, ele havia sido aberto há 3 anos, logo após a morte do meu pai. Também fiz algo que não fazia há anos: chamei um advogado, não qualquer advogado. Liguei para Georgina Killer, minha prima especialista em direito de família e que estava tentando se reconectar comigo há anos. Rick sempre desencorajou meu relacionamento com Georgina, alegando que ela era muito agressiva e sempre arrumava confusão. Agora eu entendia por que ele queria me manter longe de alguém que reconheceria suas táticas de manipulação e saberia como combatê-las. Eu me inclino. A voz de Georgina estava surpresa, mas calorosa, quando ela respondeu. Quanto tempo? Como você está? Preciso de ajuda, eu disse simplesmente. Acho que meu marido está planejando me declarar mentalmente incapaz para poder roubar minha herança. Houve uma pausa e então a voz de Georgina tornou-se ríspida e profissional. Onde você está agora? Você está segura? Estou em casa. Ele está no trabalho. Georgina, encontrei provas. Muitas provas. Fotos, gravações, documentos falsos, documentos legais. Ele vem planejando isso há anos. Não toque em mais nada. Não limpe a bagunça que o levou a encontrar essas evidências. Estou indo aí agora mesmo e trago um colega especialista em fraudes financeiras. Vamos documentar tudo direitinho e depois vamos destruí-lo. O tom protetor feroz na voz de Georgina me fez perceber quanto tempo fazia desde que alguém esteve inequivocamente do meu lado. Comecei a chorar. Não há as lágrimas silenciosas e cuidadosas que eu aprenderá a derramar para não chatear Rick, mas soluços enormes e feios de alívio, raiva e tristeza por todos os anos que perdi. Aileen, disse Georgina gentilmente. Você vai ficar bem. Vamos garantir isso, mas preciso que você faça uma coisa por mim agora mesmo. O que? Preciso que você ligue para Angel e diga a ela para ter muito cuidado. Se o seu marido a tem vigiado, se ele planeja reivindicar a custódia de uma mulher adulta, então ele é mais perigoso do que pensávamos inicialmente. Ela precisa saber o que está acontecendo. A ideia de Angel estar em perigo por causa dos planos distorcidos de Rick enviou uma nova onda de fúria através de mim. Minha filha brilhante, independente e forte, estava sendo perseguida e ameaçada pelo homem que deveria amá-la e protegê-la. Liguei para Angel imediatamente. Mãe, você parece chateada. O que aconteceu com a coisa que quebrou? Angel, preciso que você me escute com muita atenção.
Seu pai tem te vigiado. Ele tem fotos suas tiradas perto do seu apartamento e do seu trabalho. Encontrei evidências de que ele está planejando entrar com algum tipo de pedido de custódia sobre você, mesmo você sendo adulta. Preciso que você tenha muito cuidado com o que acontece ao seu redor e que volte para casa. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Anjo. Mãe. A voz dela estava muito baixa, muito controlada. Você está me dizendo que o papai anda me perseguindo? Sim. E eu? E ele está gravando nossas conversas telefônicas. Sabe, tem muito mais. Ele roubou o dinheiro que o avô deixou para nós. Dinheiro que deveria ir para uma fundação de pesquisa do câncer. Ele está planejando me declarar mentalmente incapaz. Ele está. Vou entrar no meu carro agora mesmo. Angel interrompeu. Chego aí em 5 horas. Mãe, não o confronte. Não deixe que ele saiba que você encontrou alguma coisa. Você pode limpar a bagunça que fez e fingir que está tudo normal até eu chegar? O fato de minha filha de 23 anos me dar instruções de segurança sobre meu próprio marido deveria ter sido humilhante. Em vez disso, pareceu uma tábua de salvação. Georgina vem ajudar a documentar tudo. Ela traz outro advogado. Ótimo, mãe. A voz de Angel falhou um pouco. Sinto muito. Eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei. Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter feito você deixá-lo anos atrás. Isso não é culpa sua, querida. Também não é seu, mãe. Lembre-se disso. Georgina chegou em menos de 1 hora, acompanhada por uma mulher alta de cabelos grisalhos, que se apresentou como Doutora Vance, uma contadora forense especializada em casos envolvendo abuso financeiro e fraude. Eles olharam para o pote quebrado, as evidências espalhadas e meu rosto manchado de lágrimas e imediatamente assumiram o controle. Primeiro o mais importante, disse Georgina, calçando luvas de látex. Vamos documentar tudo exatamente como você encontrou. Vance vai fotografar a cena e depois catalogaremos cuidadosamente cada evidência. O Dr. Vance já estava montando equipamentos profissionais de câmera. Aileen, quero que você me explique exatamente o que aconteceu. Como você encontrou esses itens? Qual foi sua primeira reação? Preciso estabelecer um cronograma claro. Enquanto eu lhes contava a história, eles trabalhavam com precisão metódica. Cada documento foi fotografado no local antes de ser cuidadosamente removido e colocado em sacos de evidências. Todos os arquivos no cartão microSD foram copiados e verificados. A chave do cofre foi examinada e rastreada até sua origem. Isso é extenso, disse a doutora Vance, sombria, enquanto revisava os documentos financeiros. Seu marido vem planejando isso há pelo menos 3 anos, possivelmente mais. O nível de documentação, a avaliação psiquiátrica forjada, a vigilância, isso não é comportamento impulsivo. É uma campanha de longo prazo projetada para isolá-la e roubar seus bens. Georgina estava examinando os papéis do divórcio que Rick havia preparado. Esses termos são inconcebíveis. Ele alega que você é mentalmente estável e financeiramente irresponsável, e pede o controle total de todos os bens conjugais, incluindo os anteriores ao casamento. Aileen, você já assinou alguma coisa dando a ele uma procuração? Não. Quer dizer, acho que não. Ele sempre cuidou da papelada de tudo. Disse que seria mais fácil se ele cuidasse apenas da parte comercial do nosso casamento. Georgina e o Dr. Vance trocaram um olhar que fez meu estômago embrulhar. Precisamos verificar, disse Georgina. Se ele falsificou sua assinatura em documentos legais, isso é crime. Mas primeiro, precisamos garantir a herança do seu pai. Cecília, você consegue rastrear o dinheiro? A doutora Vance já estava no laptop, com os dedos voando pelo teclado. O cofre foi aberto há 3 anos, 2 semanas após a morte do seu pai. De acordo com os registros bancários, o acesso é regular, cerca de 1 vez por mês. O acesso mais recente foi na semana passada. O que tem nele? Não saberemos até abri-lo, mas com base nesses documentos, suspeito que encontraremos o testamento original, a papelada da fundação e possivelmente evidências de para onde o dinheiro foi. Georgina se levantou, limpando a terra dos joelhos. Aileen, vamos até aquele banco agora mesmo.
Você vai usar essa chave e vamos ver exatamente o que seu marido estava escondendo. Mas e se ele descobrir? E se ele chegar em casa e vir o vaso quebrado? Vamos limpar isso e fazer com que pareça um acidente. O Dr. Vance disse: você vai dizer a ele que quebrou a planta dele. Você está muito arrependida e encomendou um vaso novo. Você vai agir como a esposa submissa que ele espera que você seja, só por mais um tempinho. A ideia de fingir que voltaria a ser a esposa obediente de Rick me deixou enjoada. Mas eu entendi a estratégia. Precisávamos de tempo para construir o nosso caso, garantir as provas e garantir que ele não destruísse nada ou desaparecesse com o dinheiro. Quanto tempo? Perguntei. Alguns dias, talvez uma semana, disse Georgina. Só o tempo suficiente para colocar tudo em ordem. E então vamos destruí-lo tão completamente que ele nunca mais poderá machucar você ou qualquer outra pessoa. O cofre continha um tesouro de evidências que pintavam um quadro ainda mais condenatório da traição de Rick. O testamento original do meu pai estava lá, junto com uma carta de instruções que deixava suas intenções bem claras. Ele me deixou $800.000. Dinheiro da venda da casa dele, do seguro de vida dele e dos investimentos que ele fez ao longo dos anos. O dinheiro foi especificamente destinado ao estabelecimento da Fundação Maximiliano Killer para a pesquisa do câncer e defesa do paciente, tendo-me como principal administrador e beneficiário. Também havia documentos legais que Rick nunca havia arquivado, documentos que teriam estabelecido a fundação e me dado controle sobre os fundos. Em vez disso, ele transferiu o dinheiro para a conta sob seu controle exclusivo usando documentos de procuração falsificados que continham minha assinatura, uma assinatura que eu definitivamente nunca havia escrito. Mas a descoberta mais chocante foi uma pasta com apólices de seguro, apólices de seguro de vida minhas e de Angel, que Rick havia feito sem nosso conhecimento. As apólices eram substanciais e tinham sido compradas há apenas 6 meses. Ele está planejando nos destruir, sussurrei, olhando para os documentos. Não necessariamente, disse o Dr. Vance cuidadosamente. Mas ele certamente está se preparando para a possibilidade de suas mortes. Combinado com a avaliação psiquiátrica e os papéis de custódia, isso sugere que ele estava preparando vários cenários. Se ele não pudesse declará-lo incompetente se você reagisse ou tentasse ir embora. Ela não precisava terminar a frase. Georgina fotografava tudo com uma eficiência sombria. Aileen, isso é prova suficiente para prendê-lo por um bom tempo. Fraude, falsificação, roubo de identidade, abuso financeiro e, dependendo do que descobrirmos quando investigarmos mais a fundo, possivelmente conspiração e tentativa de homicídio. Mas eu não quero que ele vá para a prisão, eu disse, me surpreendendo. Quer dizer, eu quero, mas isso não é o suficiente. A prisão seria fácil demais. Ele se tornaria a vítima, o pobre homem cuja esposa louca destruiu sua vida. Sua família se uniria a ele, daria desculpas e me culparia por tudo. Georgina olhou para mim com algo próximo ao orgulho. O que você quer, Eileen? Pensei no meu pai, no bem que ele queria fazer no mundo. Pensei em Angel, no medo em sua voz quando ela percebeu que estava sendo perseguida. Pensei em Tamara presa em seu próprio casamento tóxico e em todas as outras mulheres que poderiam ser vítimas da manipulação de Rick no futuro. Quero que ele seja exposto, eu disse. Quero que todos saibam exatamente quem ele é e o que ele fez. Quero que a família dele veja a verdade, seus colegas de trabalho, seus amigos. Quero que a fundação seja estabelecida da maneira que meu pai pretendia. E eu quero que Rick perca tudo, sua reputação, seu emprego, o respeito de sua família, seu senso de controle. Quero que ele se sinta tão impotente e humilhado quanto ele me fez sentir por 23 anos. Georgina disse com um sorriso feroz, nós definitivamente podemos combinar. Angel chegou naquela noite, no momento em que Rick estava entrando na garagem. Passei a tarde limpando o vaso quebrado, encomendando um novo online e praticando minha performance de contrição e ansiedade. Quando Rick entrou pela porta, eu estava esperando com a energia nervosa e apologética que ele esperava de mim. Rick, me desculpe. Comecei antes mesmo de ele largar a maleta. Eu estava limpando e acidentalmente derrubei sua figueira. Quebrei o vaso, mas a planta está bem, e já encomendei um vaso novo exatamente igual ao antigo. Observei seu rosto cuidadosamente, procurando por sinais de que ele suspeitasse de alguma coisa.
Mas Rick estava tão acostumado com minha falta de jeito, tão acostumado com meus acidentes e desculpas, que ele mal pareceu surpreso. Onde está a planta agora? Ele perguntou com a paciência sofrida de um homem lidando com uma criança incompetente na cozinha. Eu a replantei em um recipiente temporário até o novo vaso chegar. Ele assentiu, já ignorando o incidente. Tente ser mais cuidadosa, Aileen. Aquele pote era insubstituível. Se ele soubesse o quão insubstituível ele realmente é e o quanto eu aprendi ao quebrá-lo. Angel apareceu na porta, tendo entrado pelos fundos enquanto Rick e eu conversávamos. Oi, pai. Decidi vir para casa para uma visita surpresa. O rosto de Rick se iluminou com genuíno prazer. Fosse o que fosse, ele amava Angel. Ou pelo menos ele amava sua versão dela, a filha bem-sucedida que refletia bem sua educação parental. Ele não tinha ideia de que ela estava aqui para me ajudar a destruí-lo. Angel, que surpresa maravilhosa! Quanto tempo você consegue ficar? Só alguns dias. Queria passar um tempo com a mamãe, talvez ajudá-la com alguns projetos em casa. Durante o jantar, Angel e eu desempenhamos nossos papéis perfeitamente. Conversamos sobre seu trabalho, seu apartamento, seus amigos, enquanto Rick ouvia com a atenção benevolente de um homem que acreditava ser o centro do universo de sua família. Ele não tinha ideia de que sua esposa e filha estavam planejando sua queda entre os pedidos para passar o sal. Naquela noite, depois que Rick foi dormir, Angel e eu sentamos na cozinha e planejamos nossa estratégia. Geora acha que devemos agir rápido, sussurrei. Quanto mais esperarmos, maior a chance de ele descobrir o que sabemos. E quanto a Tamara, a mãe dele e ao Desmond? Vamos avisá-los? Pensei nos anos de crueldade sutil de Cecília, no bullying de Desmond, na maneira como todos eles participaram para me fazer sentir pequeno e inútil. Tamarius, ela merece saber em que tipo de família se casou. Mas os outros vão descobrir da mesma forma que todo mundo. Angel assentiu, sério. E o trabalho dele? Os amigos dele? Todos, eu disse. Todos que acreditaram na versão dele de mim, todos que pensaram que eu era o problema neste casamento, todos vão descobrir a verdade. Na manhã seguinte, enquanto Rick estava no trabalho, Georgina chegou com uma equipe de investigadores e contadores forenses. Tínhamos 24 horas para reunir evidências adicionais antes de agirmos. Eles encontraram mais do que imaginávamos. O computador de Rick continha anos de correspondência com investigadores particulares, detalhando não apenas a vigilância de mim e de Angel, mas também verificações de antecedentes de meus amigos, familiares e qualquer pessoa que pudesse me influenciar ou me oferecer apoio. Ele vinha identificando e neutralizando sistematicamente minha rede de apoio há anos. Também houve e-mails com seu irmão Desmond discutindo estratégias para gerenciar eu e Tamara. Os dois irmãos estavam coordenando seus esforços, compartilhando técnicas de manipulação e controle psicológico. Desmond estava testando métodos em Tamara que Rick então usou em mim. O mais condenável de tudo é que eles encontraram comunicações com um médico, o mesmo médico que havia assinado a avaliação psiquiátrica falsificada. Rick estava pagando a ele para criar registros médicos falsos, não apenas para mim, mas para outras mulheres também. Não se tratava apenas de abuso pessoal. Fazia parte de um padrão maior de comportamento predatório. Aileen, disse Georgina, com a voz carregada de raiva. Seu marido e o irmão dele estão comandando o que equivale a uma empresa criminosa. Eles abusam sistematicamente de mulheres, roubam seus bens e usam documentos médicos falsos para encobrir seus rastros. Você não é a primeira vítima deles. A revelação me atingiu como um golpe físico. Todos aqueles anos pensando que eu era o problema, que eu era muito sensível ou muito difícil. Eu fui vítima de uma conspiração criminosa calculada. Quantos outros? Perguntei. Ainda estamos investigando, mas encontramos evidências de pelo menos 3 outras mulheres nos últimos 10 anos. Todos eles acabaram divorciados, declarados mentalmente incompetentes e despojados de seus bens. Todas elas agora vivem na pobreza enquanto seus ex-maridos controlam sua antiga riqueza. Pensei naquelas mulheres, nas vidas que foram destruídas pela ganância e crueldade de Rick e Desmond. Pensei em como eles devem ter se sentido, como devem ter se culpado, como devem ter se perguntado o que tinham feito de errado. Nós vamos ajudá-las também, eu disse. Quando expormos Rick e Desmond, vamos garantir que essas mulheres também recebam justiça.
Georgina sorriu. Eu esperava que você dissesse isso. Passamos os 2 dias seguintes construindo uma caixa hermética. Georgina trabalhou com promotores para preparar acusações criminais. O Dr. Vance rastreou cada dólar da herança roubada do meu pai e identificou as contas onde Rick havia escondido o dinheiro. Os investigadores compilaram evidências da vigilância, dos documentos falsificados e da conspiração com Desmond. Enquanto isso, desempenhei meu papel perfeitamente. Eu era a esposa que se desculpava, preocupada com o vaso quebrado, grata pela paciência de Rick com minha falta de jeito. Preparei suas refeições favoritas, perguntei sobre seu dia e não lhe dei nenhum motivo para suspeitar que algo tivesse mudado. Foi como se o céu tivesse sorrido para mim, pois ele tinha esquecido completamente o que estava escondendo na panela de fusíveis. Eu estava me transformando. Cada sorriso submisso, cada gesto diferenciado, cada momento fingindo ser a mulher que ele tentava me transformar. Tudo parecia uma armadura, agora proteção, enquanto eu me preparava para a batalha. Angel foi magnífico. Ela conversou com o pai sobre seu trabalho, seus amigos, seus planos para o futuro, tudo isso enquanto gravava conversas secretamente e reunia evidências adicionais. Rick, encantado com o que pensava ser a admiração da filha, revelou mais sobre seus planos do que jamais teria se soubesse que ela estava trabalhando contra ele. Na quinta-feira à noite, Tamara veio jantar. Rick sempre se comportava da melhor maneira quando tínhamos convidados, desempenhando o papel de marido e pai dedicado. Mas amanhã sabia o que procurar agora, e eu podia vê-la catalogando cada crítica sutil, cada momento de controle, cada sinal de abuso que ela estava isolada demais para reconhecer em seu próprio casamento. Depois do jantar, enquanto Rick estava no escritório, Tamara, Angel e eu nos sentamos na sala de estar e contei tudo a ela. Tamara ouviu em silêncio atordoado enquanto eu descrevia as evidências que havíamos encontrado. A conspiração entre Rick e Desmond, as outras vítimas, a herança roubada. Quando terminei, ela estava chorando. Eu sabia que algo estava errado, ela sussurrou. Desmond tem estado tão controlador ultimamente, tão paranoico em relação a dinheiro e às minhas atividades. Ele tem feito perguntas estranhas sobre minha família, sobre qualquer herança que eu possa receber quando meus pais morrerem. E ele está me pressionando para assinar papéis, documentos financeiros que ele diz serem apenas para planejamento patrimonial. Não assine nada, disse Angel com urgência. E amanhã você precisa sair hoje à noite, se possível. Não posso. As crianças vão te ajudar, eu disse. Georgina tem recursos, casas seguras, apoio jurídico. Você não precisa fazer isso sozinha. Tamar olhou para mim com algo parecido com admiração. Você vai mesmo destruí-los, não é? Vou expô-los. Corrigi. Vou garantir que todos saibam exatamente quem eles são e o que fizeram. E então usarei o dinheiro do meu pai da maneira que ele pretendia, ajudar as pessoas a fazer a diferença e criar algo de bom a partir de todo esse mal. Na sexta-feira de manhã, Georgina ligou com as notícias que eu estava esperando. Está tudo pronto, disse ela. Os promotores estão prontos para apresentar acusações. O banco congelou as contas de Rick. As seguradoras foram notificadas sobre as apólices fraudulentas. E preparei um dossiê abrangente para seu empregador, suas associações profissionais e seu círculo social. E a mídia? Tenho um contato na emissora de notícias local especializado em casos de fraude financeira. Ela está muito interessada na história, especialmente no ângulo em torno do dinheiro roubado para a caridade e das múltiplas vítimas. Respirei fundo. Então vamos lá. Aileen, depois que começarmos, não tem mais volta. Tem certeza de que está pronta? Pensei no meu pai, na fundação que ele queria criar. Pensei nas outras mulheres que Rick e Desmond tinham vitimado. Pensei em Angel, na vida que ela merecia viver livre do medo e da vigilância. Pensei em Tamara e seus filhos, na chance de salvá-los de anos de abuso. Estou pronto. Começamos em 1 hora. Rick será preso em seu escritório. Desmond será preso em sua casa. A história vai sair no noticiário da noite. Amanhã de manhã, todos em seus círculos sociais e profissionais saberão exatamente quem eles realmente são. Depois que desliguei, sentei-me na sala de estar onde havia quebrado o vaso de ficus apenas uma semana atrás. O novo vaso havia chegado, e a planta de Rick estava prosperando em seu lar temporário na cozinha.
Em breve eu a replantaria em seu novo recipiente, mas nunca mais teria medo de perturbar os preciosos pertences de Rick. Angel me encontrou lá olhando pela janela para a vida que eu estava prestes a recuperar. Como você se sente, mãe? Poderosa, eu disse, e percebi que era verdade. Pela primeira vez em 23 anos, me sinto poderosa. As prisões ocorreram simultaneamente às 14 horas da tarde de sexta-feira. Rick foi detido em seu escritório, na frente de seus colegas e clientes, acusado de fraude, falsificação, roubo de identidade, conspiração e abuso financeiro. As acusações foram lidas em voz alta no saguão de sua prestigiosa empresa de seguros, onde ele passou anos construindo uma reputação como um homem de família confiável e pilar da comunidade. Desmond foi preso em casa, para onde Tamara já havia saído com as crianças e uma mala cheia de evidências que ela havia coletado em seu escritório. A expressão em seu rosto quando ele percebeu que sua esposa o havia enganado não tinha preço, de acordo com o policial que o prendeu. Eu não estava lá para ver nenhuma das prisões, mas Georgina me ligou com atualizações durante a tarde. Às 15 horas, os 2 homens estavam presos, seus bens estavam congelados e a investigação sobre as outras vítimas estava oficialmente em andamento. Às 18 horas, o noticiário local publicou a seguinte história: executivo de seguros local e irmão são acusados de esquema de fraude multimilionário visando esposas e vítimas idosas. Angel e eu assistimos à transmissão juntos, de mãos dadas no sofá onde passei tantos anos pisando em ovos. A repórter, uma mulher de olhar aguçado chamada Loretta Dominique, tinha feito sua lição de casa. Ela detalhou não apenas as acusações contra Rick e Desmond, mas também o padrão de abuso, o dinheiro roubado para a caridade e o impacto sobre as vítimas. Maximiliano Killer, que morreu de câncer há 3 anos, deixou $800 mil para estabelecer uma fundação para a pesquisa do câncer em sua memória, relatou Dominique. Em vez disso, seu genro supostamente roubou o dinheiro e usou documentos falsos para que sua esposa fosse declarada mentalmente incompetente. Hoje à noite, essa esposa está falando abertamente. A câmera cortou para uma entrevista que Georgina havia marcado mais cedo naquele dia. Mal me reconheci. A mulher na tela era confiante, articulada e furiosa no melhor sentido possível. Meu pai lutou contra o câncer por 2 anos. Ouvi-me dizer que ele passou os últimos meses de vida planejando um legado que ajudaria outras famílias que enfrentavam a mesma batalha. Meu marido roubou esse legado, traiu a confiança do meu pai e passou 3 anos me fazendo acreditar que eu estava perdendo a cabeça. Mas a única coisa que perdi foi o medo dele. A história incluiu entrevistas com o Dr. Vance sobre a fraude financeira, com Georgina sobre as implicações legais e com um promotor que prometeu que este era apenas o começo de uma investigação muito maior. Mas o momento mais poderoso veio quando Dominique me perguntou o que eu planejava fazer em seguida. Vou estabelecer a fundação do meu pai exatamente como ele pretendia, eu disse, olhando diretamente para a câmera. A Fundação Maximiliano Killer apoiará a pesquisa do câncer, a defesa dos pacientes e, graças ao que aprendi com essa experiência, recursos para mulheres que escapam de abuso financeiro. Meu pai queria ajudar as pessoas, e é exatamente isso que vamos fazer. O telefone começou a tocar antes mesmo da transmissão terminar. A primeira ligação foi da mãe de Cecília Rick, gritando sobre como eu destruía a vida do filho dela e exigindo que eu resolvesse essa bagunça imediatamente. Ouvi sua raiva por cerca de 30 segundos antes de desligar. Pela primeira vez em 23 anos, não me importei com o que Cecília Francisco pensava sobre nada. A segunda ligação foi do próprio Rick, ligando da prisão. Aileen, você precisa me ouvir. Sua voz era desesperada. Todos os vestígios de seus pacientes condescendentes de sempre haviam desaparecido. Isso tudo é um mal-entendido. Aqueles documentos, a vigilância, eu estava tentando te proteger. Você tem estado tão instável ultimamente, tão paranoico. Eu estava reunindo evidências para te ajudar. Mesmo agora, mesmo pego em flagrante com evidências contundentes de seus crimes, ele ainda estava tentando me manipular. Rick, eu disse calmamente, quero que você ouça com muita atenção. Eu sei sobre as outras mulheres. Sei sobre as avaliações psiquiátricas forjadas. Eu sei sobre as apólices de seguro de vida que você fez para mim e para Angel. Eu sei da conspiração com Desmond. Eu sei de tudo. Houve silêncio do outro lado da linha. A única pessoa instável neste casamento era você, continuei. Você é um criminoso, um predador e um ser humano patético.
E agora todo mundo sabe disso. Aileen, por favor, nunca mais entre em contato comigo. Não entre em contato com a Angel. Não entre em contato com ninguém da minha família. Seu advogado pode se comunicar com o meu. Essa é a única forma de comunicação que teremos novamente. Desliguei e bloqueei o número dele imediatamente. A terceira ligação foi de uma mulher que não reconheci. Essa é Aileen Francisco, a mulher do noticiário? Sim. Meu nome é Linda Mir. Acho que meu marido fez comigo o que o seu marido fez com você. Meu coração apertou. Me conta. A história de Linda era dolorosamente familiar. Ela foi casada com o sócio de Desmond há 5 anos. Lenta e sistematicamente, seu marido a isolou de amigos e familiares, convenceu-a de que ela era mentalmente instável e, por fim, internou-a em uma clínica psiquiátrica contra sua vontade. Enquanto ela estava internada, ele se divorciou dela e assumiu o controle de todos os bens deles, incluindo uma herança que ela havia recebido da avó. Moro em um estúdio, trabalhando em empregos que ganham salário mínimo há 3 anos, disse Linda, com a voz trêmula. Todo mundo acha que eu sou louco. Minha própria família não fala comigo porque acredita no que lhe disse sobre meu estado mental. Mas quando vi sua história esta noite, quando ouvi sobre as avaliações psiquiátricas falsas, Linda, eu disse firmemente: você não é louca. Você foi vítima de criminosos e nós vamos ajudá-lo a recuperar sua vida. No final da noite, recebi ligações de outras 6 mulheres com histórias semelhantes. Georgina tinha razão. Rick e Desmond comandavam uma empresa criminosa, e nós só tínhamos começado a explorar a fundo. O fim de semana trouxe um frenesi na mídia que superou tudo o que eu poderia ter imaginado. A história se tornou viral nas redes sociais, repercutiu em veículos de notícias nacionais e gerou conversas sobre abuso financeiro, gaslighting e a vulnerabilidade das mulheres em casamentos controladores. Hashtag Justiça começou a virar tendência junto com hashtag Fundação Maxiliano Killer e hashtag Abuso Financeiro. Mas o mais importante é que trouxe mais vítimas. Na manhã de segunda-feira, o consultório de Georgina foi contatado por 12 mulheres com histórias de abuso sistemático, fraude financeira e documentos médicos falsificados. O padrão era sempre o mesmo: isolamento, manipulação, controle financeiro gradual e, então, ações legais repentinas para despojar as mulheres de seus bens e credibilidade. Os promotores expandiram a investigação e as autoridades federais se envolveram quando perceberam a extensão da conspiração. Rick e Desmond não estavam mirando apenas suas próprias esposas. Eles comandavam uma rede que incluía médicos corruptos, advogados cúmplices e investigadores particulares especializados em fabricar evidências contra mulheres vulneráveis. A mãe de Cecília Francisco Rick tentou angariar apoio para os filhos dando entrevistas alegando que eu era uma ex-esposa vingativa que havia manipulado a mídia. Mas seus esforços saíram pela culatra quando um dos repórteres descobriu que ela estava recebendo pagamentos regulares das contas fraudulentas de Rick. Pagamentos que vieram diretamente da herança roubada do meu pai. A revelação de que a própria mãe de Rick estava lucrando com seus crimes destruiu qualquer simpatia restante pela família. Cecília passou de mãe enlutada a cúmplice pública e o sobrenome Francisco se tornou sinônimo de ganância e traição. A esposa de Desmond, Tamar, tornou-se uma heroína por mérito próprio. Sua decisão de reunir evidências e sair com os filhos inspirou outras mulheres em relacionamentos abusivos e ela começou a aparecer em programas de entrevistas para discutir os sinais de alerta de abuso financeiro. Ela e eu nos tornamos amigas íntimas, unidas pela experiência compartilhada e pela determinação de ajudar outras mulheres a evitar o mesmo destino. 3 meses depois, eu estava na sala de conferências de um escritório de advocacia no centro da cidade, cercado pelas outras vítimas dos crimes de Rick e Desmond. Estávamos lá para a audiência final de acordo, onde os bens roubados seriam devolvidos e a fundação seria oficialmente estabelecida. Linda Mir estava lá junto com outras 8 mulheres cujas vidas foram destruídas pela conspiração. Alguns deles perderam suas casas, seus filhos, suas carreiras. Todos eles perderam anos de suas vidas devido ao trauma do abuso sistemático e à luta para reconstruir do nada. Mas hoje, eles estavam recuperando suas vidas. A juíza, uma mulher severa de cerca de 60 anos, que claramente ficou chocada com a extensão dos crimes, leu os termos do acordo em voz alta. Rick e Desmond cumpririam no mínimo 15 anos de prisão federal. Seus bens, incluindo o dinheiro que roubaram de todos nós, seriam devolvidos com juros.
Os médicos e advogados corruptos que participaram da conspiração estavam enfrentando suas próprias acusações criminais e processos civis. Mais importante ainda, a Fundação Maximiliano Killer estava sendo criada com uma doação inicial de 2,3 milhões de dólares. Os 800 mil dólares originais do meu pai, mais o dinheiro roubado das outras vítimas, além de danos e juros. Senhora Francisco, disse o juiz, olhando diretamente para mim, seu pai ficaria orgulhoso do que a senhora conquistou. Esta fundação ajudará pacientes com câncer e sobreviventes de abuso por gerações futuras. Pensei no meu pai, na sua última carta expressando confiança em Rick para cuidar de mim. Ele estava errado sobre Rick, mas estava certo sobre outra coisa. Eu era mais forte do que imaginava e era capaz de cuidar de mim e dos outros. Depois da audiência, as vítimas e eu fomos almoçar juntos. Formamos uma família improvável, unida pelo trauma, mas unida em nossa determinação de curar e ajudar os outros. Várias mulheres decidiram trabalhar para a Fundação, usando suas experiências para ajudar outras sobreviventes de abuso a enfrentar os desafios legais e financeiros de escapar de relacionamentos controladores. Angel se juntou a nós para o almoço, tendo viajado de Portland para a audiência. Ela havia tirado uma licença do trabalho para ajudar a estabelecer a fundação e estava planejando voltar para casa para trabalhar comigo em tempo integral. Estou orgulhosa de você, mãe, ela disse enquanto voltávamos para nossos carros. Não apenas pelo que você fez ao papai, mas por quem você se tornou. Você não é a mesma pessoa que era alguns meses atrás. Ele tinha razão. A mulher que havia se desculpado por quebrar uma panela de fusível tinha ido embora, substituída por alguém que eu ainda estava conhecendo. Alguém que falava em reuniões, que tomava decisões sem pedir permissão, que ocupava espaço no mundo sem se desculpar por isso. 6 meses após a prisão de Rick, recebi uma carta dele na prisão. Quase joguei fora sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. A carta tinha 3 páginas de autopiedade e manipulação, alegando que ele só estava tentando me proteger, que ele havia cometido erros, mas não merecia perder tudo, que eu estava sendo vingativa e cruel. A carta terminava com um apelo. Aileen, sei que você está brava, mas passamos 23 anos juntos. Isso tem que valer alguma coisa. Peço que me perdoe para que eu possa recorrer da minha sentença e lembrar dos bons momentos que compartilhamos. Eu ainda sou seu marido e ainda te amo. Li a carta, esperando sentir algo. Raiva, tristeza, talvez até um resquício da antiga culpa e insegurança. Mas tudo o que senti foi uma espécie de pena distante por um homem que ainda não entendia que amor não era sobre controle, que casamento não era sobre propriedade, que perdão não era algo que ele poderia exigir ou me manipular para dar. Respondi com uma única frase. Eu te perdoo pela minha própria paz, mas nunca esquecerei o que você fez e nunca vou parar de lutar para garantir que você não faça isso com mais ninguém. Então pedi o divórcio. 1 ano depois de quebrar o vaso de ficus, eu estava no saguão dos novos escritórios da Fundação Maximiliano Killer, observando Angel pendurar um retrato do meu pai na parede. A fundação já havia financiado 3 projetos de pesquisa, estabelecido uma rede de apoio para sobreviventes de abuso e ajudado dezenas de mulheres a escapar de relacionamentos controladores. A planta ficus, a preciosa e insubstituível ficus de Rick, estava em um lugar de honra perto do balcão da recepção, crescendo em um lindo vaso novo que eu mesma escolhi. Tornou-se um símbolo de resiliência, da maneira como algo pode ser arrancado e replantado e crescer ainda mais forte do que antes. Tamara passou por lá naquela tarde com seus filhos, que estavam prosperando em sua nova vida, livres do controle de Desmond. Ela começou a namorar um homem gentil que a tratava como uma parceira igual, e estava trabalhando em um livro sobre abuso financeiro que seria publicado no ano seguinte. Você já se arrependeu? Ela perguntou enquanto observávamos as crianças brincando na sala de estar da fundação. Destruindo seu casamento. Quer dizer, recomeçando aos 47. Pensei seriamente na questão. Minha vida era completamente diferente agora. Menor em alguns aspectos, mas infinitamente maior em outros. Eu morava em um apartamento modesto em vez de uma casa grande, mas era meu. Eu tinha menos dinheiro do que quando era esposa de Rick, mas controlava cada centavo. Eu estava solteiro pela primeira vez em décadas, mas estava aprendendo a gostar da minha própria companhia. Eu não destruí meu casamento, eu disse finalmente. Eu o expus. O casamento que eu pensava nunca existiu. Era apenas uma encenação elaborada para me manter controlada e submissa.
O que tenho agora é real. É meu e é muito melhor do que tudo que eu tinha antes. Naquela noite, Angel e eu jantamos no meu apartamento. Ela decidiu ficar na cidade permanentemente, trabalhando para a fundação e construindo uma vida que era inteiramente sua. Tínhamos nos aproximado mais do que nunca. Criadas ligações não apenas como mãe e filha, mas como mulheres que sobreviveram a algo terrível e escolheram usar essa sobrevivência para ajudar outras. Mãe, disse Angel enquanto lavávamos a louça. Tenho uma coisa para te contar. Meu coração disparou, imaginando se ela havia conhecido alguém, se ela estava se mudando, se ela estava infeliz com sua decisão de ficar. Estou pensando em mudar de nome, disse ela. Não quero mais ser Angel Francisco. Quero ser Angel Killer como você será quando o divórcio for finalizado. Parei de lavar a louça e me virei para olhá-la. Tem certeza? Tenho certeza. Francisco nunca foi realmente meu nome. Foi apenas algo que herdei de um homem que se revelou um criminoso. Killer é o nome do meu avô, minha herança, minha escolha, e é o nome que será associado a ajudar as pessoas em vez de machucá-las. Eu abracei então essa jovem brilhante que escolheu ficar ao meu lado quando mais importava, que me ajudou a encontrar minha força quando pensei que ela estava perdida para sempre. 2 anos depois, fui convidada para falar em uma conferência sobre violência doméstica e fraude financeira. A plateia estava repleta de advogados, assistentes sociais, policiais e sobreviventes. Pessoas que estavam trabalhando para identificar e impedir o tipo de abuso sistemático que Rick e Desmond haviam perpetrado. Contei a eles sobre o vaso de ficus, sobre o momento em que meu mundo cuidadosamente controlado se despedaçou e revelou a verdade que havia por baixo. Falei sobre a importância de acreditar nas mulheres quando elas dizem que algo parece errado, mesmo quando não conseguem articular exatamente o que é. Discuti os sinais de alerta do abuso financeiro, as táticas de gaslighting e a maneira como os predadores usam instituições médicas, legais e financeiras para legitimar seu controle. Mas, principalmente, falei sobre transformação. Passei 23 anos acreditando que era fraco, disse ao público. Eu achava que era muito sensível, muito emotiva, muito dependente para sobreviver sozinha. Meu marido e sua família reforçaram essa crença todos os dias de mil pequenas maneiras que me fizeram duvidar de minhas próprias percepções e habilidades. Mas aqui está o que eu aprendi: a força sempre esteve lá. A inteligência, a coragem, a capacidade de independência, tudo estava lá, apenas enterrado sob anos de condicionamento sistemático projetado para me fazer esquecer quem eu realmente era. Quebrar aquele vaso de figueira por engano não revelou apenas os crimes do meu marido. Revelou meu próprio poder. E quando me lembrei que tinha poder, quando decidi usá-lo, não havia nada que ele pudesse fazer para me impedir. 5 anos após a prisão de Rick, a Fundação Maximiliano Killer se tornou uma organização reconhecida nacionalmente. Ajudamos centenas de sobreviventes de abuso, financiamos pesquisas inovadoras e fizemos lobby com sucesso por uma legislação que tornou o abuso financeiro mais fácil de processar e mais difícil de esconder. Rick e Desmond ainda estavam na prisão, pois seus recursos haviam sido negados diversas vezes. Os outros membros da conspiração foram condenados e sentenciados, e várias operações imitadoras foram encerradas usando as técnicas investigativas desenvolvidas durante nosso caso. Nunca me casei novamente, embora eu tenha namorado ocasionalmente. Descobri que gostava de ser solteira, gostava de tomar decisões sem consultar ninguém, gostava da paz de um lar onde nunca precisava me preocupar com o humor ou a aprovação de ninguém. Angel sempre brincava que eu tinha me tornado agressivamente independente, e ela não estava errada. Mas também aprendi a confiar novamente, a formar amizades profundas e a aceitar ajuda quando precisava. A Fundação me apresentou a uma comunidade inteira de sobreviventes e defensores, pessoas que entendiam a jornada da vítima para o sobrevivente e para o Thor. No 5º aniversário da quebra do pote de fusíveis, dei uma festa. Não uma celebração do meu divórcio ou da prisão de Rick, mas uma celebração da fundação, das vidas que mudamos, do futuro que estávamos construindo. A festa foi realizada na sala de conferências principal da fundação, cercada de fotos das pessoas que ajudamos e dos projetos que financiamos. Tamara estava lá com seu novo marido e sua família misturada. Linda Mir estava lá trabalhando como conselheira financeira da fundação. Angel estava lá, tendo acabado de ser promovido a diretor executivo. Georgina estava lá, tendo se tornado não apenas minha advogada, mas uma das minhas melhores amigas.
E no canto, crescendo em seu lindo vaso, estava a planta ficus que deu origem a tudo. Ao olhar ao redor da sala para os rostos das pessoas que se tornaram minha família escolhida, senti uma profunda sensação de realização. Não o tipo de final que encerra tudo com um laço perfeito, mas o tipo de resolução que vem de saber que você usou sua dor para criar algo significativo. O Dr. Vance se aproximou de mim com uma taça de champanhe e um sorriso cúmplice. Aileen, tenho uma notícia que acho que você vai gostar. O que é isso? Lembra do psiquiatra corrupto que escreveu sua avaliação falsa? Dr. Harrison. Assenti. Ele tinha sido um dos últimos conspiradores a ser condenado, tendo lutado contra as acusações durante anos. Sua licença médica foi oficialmente revogada hoje. Ele nunca mais poderá exercer a profissão e está enfrentando um processo civil movido por todas as mulheres cuja vida ele ajudou a destruir. O conselho médico citou seu caso especificamente como um exemplo de como o sistema falhou em proteger pacientes vulneráveis. A notícia deveria ter sido uma vitória, mas, em vez disso, pareceu justiça. Silenciosa, inevitável e há muito esperada. Quando a noite caiu, Angel me encontrou em pé perto da janela, olhando para as luzes da cidade. Penny, pelos seus pensamentos, mãe. Eu estava pensando no seu avô, eu disse. Em como ele teria adorado isso. Não o drama ou a dor, mas isso, a base, o trabalho que estamos fazendo, as pessoas que estamos ajudando. Ele sempre acreditou que o bem poderia advir do sofrimento se ele estivesse disposto a trabalhar. Angel passou o braço pelo meu. Ele ficaria orgulhoso de você, não apenas por ter sobrevivido, pai, mas pelo que você construiu depois. Você transformou o legado roubado dele em algo ainda maior do que ele imaginou originalmente. Ele estava certo. A fundação havia crescido muito além da visão original do meu pai sobre a pesquisa do câncer. Agora, operávamos programas para sobreviventes de abuso financeiro, serviços de defesa jurídica, assistência emergencial para moradia e iniciativas educacionais que ensinavam os jovens a reconhecer os sinais de alerta de relacionamentos controladores. Mãe, Angel disse suavemente. Posso te perguntar uma coisa que eu sempre quis saber? Claro. Você acha que seu pai realmente te amou ou foi tudo apenas manipulação desde o começo? Eu me fiz essa pergunta inúmeras vezes ao longo dos anos em terapia, em momentos de silêncio, no meio de noite sem dormir, quando toda a extensão de sua traição me atingia de uma forma nova. Acho que ele adorou a ideia de mim, eu disse finalmente. Ele adorava ter uma esposa que o fazia parecer bem, que não o desafiava, que tornava sua vida mais fácil. Mas o amor verdadeiro, requer ver alguém como ele realmente é e querer que ele seja feliz, mesmo que essa felicidade não lhe sirva. Rick nunca me viu como uma pessoa real, com minhas próprias necessidades e sonhos. Eu era apenas uma personagem secundária em sua história. E agora eu sou o protagonista da minha própria história. E é uma história muito melhor do que aquela que ele estava escrevendo para mim. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram para casa, sentei-me sozinho em meu apartamento com uma xícara de chá e um álbum de fotos que eu estava montando. Fotos dos últimos 5 anos documentando não apenas o trabalho da fundação, mas minha própria transformação. Houve uma foto da minha primeira entrevista na televisão em que eu parecia apavorado, mas determinado. Fotos de eventos de fundação onde gradualmente fui parecendo mais confiante e mais confortável comigo mesma. Fotos com Angel, Tamara e as outras sobreviventes que se tornaram minhas irmãs na cura. E ali, na última página, havia uma foto que Angel tinha tirado naquela manhã. Eu em pé ao lado da fábrica de fuzz. Nós dois prosperando em nosso novo ambiente. Pensei na mulher que eu era há 5 anos. Aquela que se desculpou por existir, que mediu seu valor pela aprovação do marido, que acreditava que manter a paz era mais importante do que manter sua dignidade. Aquela mulher parecia uma estranha agora, alguém de quem eu me lembrava com compaixão, mas mal conseguia reconhecer. A transformação não foi fácil. Houve noites escuras em que questionei tudo. Em que a solidão era avassaladora, em que me perguntei se havia cometido um erro terrível ao destruir a minha vida. Houve momentos em que a voz de Rick na minha cabeça era mais alta que a minha. Quando quase acreditei que eu era realmente louca, vingativa, impossível de amar. Mas esses momentos se tornaram cada vez mais raros, substituídos por uma crescente sensação de meu próprio valor, meu próprio poder, minha própria capacidade de alegria. Peguei meu telefone e rolei pelas mensagens que recebia ao longo do dia,
parabéns de colegas, atualizações de mulheres que a fundação ajudou, fotos das férias em família de amanhã, um meme engraçado de Georgina. Na manhã seguinte, acordei cedo e dirigi até o cemitério onde meu pai estava enterrado. Comecei a visitá-lo regularmente depois que a fundação foi criada, atualizando sobre nosso progresso, contando-lhe sobre as vidas que mudamos e compartilhando as vitórias e os desafios do trabalho que ele tornou possível. Oi, pai, eu disse, sentando-me de pernas cruzadas na grama ao lado da lápide dele. Trouxe o relatório anual para você. Abri a pasta e comecei a ler as estatísticas para ele. O número de mulheres que ajudamos a escapar de relacionamentos abusivos, os pacientes com câncer que ajudamos a sobreviver, a quantidade de dinheiro que recuperamos para vítimas de fraude, os projetos de pesquisa que financiamos, a legislação que influenciamos. Mas os números não contam toda a história, continuei. Ontem, uma mulher chamada Linda, você se lembra da Linda? Ela foi uma das vítimas do Desmond. Ela me disse que vai se casar no mês que vem com um homem que a trata como uma parceira igual, que celebra sua força em vez de tentar diminuí-la. Ela disse que nunca pensou que seria capaz de confiar em alguém novamente, mas a fundação a ajudou a aprender a confiar em si mesma primeiro. Fiz uma pausa e observei uma borboleta pousando nas flores que eu havia trazido. E Angel, pai, você ficaria muito orgulhoso do Angel. Ela se tornou uma defensora incrível, uma protetora feroz de pessoas vulneráveis. Ela é tudo o que eu esperava que ela fosse, mas mais forte e corajosa do que eu jamais imaginei. Ela escolheu ficar e lutar ao meu lado em vez de fugir da confusão. E acho que essa escolha fez dela a mulher que ela sempre quis ser. A manhã foi tranquila e pacífica de um jeito que minha vida raramente havia sido durante meu casamento. Ninguém estava monitorando meu tempo, questionando minhas escolhas ou me fazendo sentir culpado por tirar um momento para mim. Eu sei que você confiou em Rick para cuidar de mim, eu disse suavemente. E eu sei que você se sentiria péssima por estar tão enganada sobre ele. Mas pai, de uma forma estranha, a traição dele foi a melhor coisa que já me aconteceu. Isso me forçou a encontrar minha própria força, a descobrir quem eu realmente era por trás de todo aquele condicionamento e controle. Não sou a mesma pessoa que você temia deixar para trás. Sou alguém que você teria orgulho de chamar de filha. Quando me levantei para sair, notei que alguém havia deixado flores frescas no túmulo ao lado do meu pai, uma senhora idosa que havia morrido poucos meses antes. As flores foram claramente colocadas por alguém que a amava, alguém que ainda estava de luto, ainda a visitava, ainda honrava sua memória. Ocorreu-me que era assim que o verdadeiro amor se parecia. Não a dinâmica possessiva e controladora que eu confundi com devoção no meu casamento, mas esse cuidado gentil, esse cuidado contínuo que não pedia nada em troca. Naquela tarde, almocei com Georgina para discutir os planos de expansão da fundação. Estávamos pensando em abrir escritórios satélites em outras cidades, criando uma rede de apoio que pudesse alcançar ainda mais mulheres que precisassem de ajuda. Aileen, Georgina disse enquanto revisávamos as projeções orçamentárias, tenho que te perguntar uma coisa e quero que você seja honesta comigo. Ok. Você está feliz? Muito feliz mesmo. Não apenas satisfeito com seu trabalho ou orgulhoso do que conquistou, mas feliz de verdade. Pensei seriamente na questão. A felicidade parecia um conceito tão estranho durante meu casamento que quase esqueci que era algo que eu tinha permissão para buscar. Sim, eu disse, surpreendendo-me com a certeza na minha voz. Estou feliz. Não da maneira que eu imaginava que a felicidade deveria ser. Não tenho o casamento perfeito, nem a casa perfeita, nem a vida perfeita, mas tenho algo melhor. Eu tenho autenticidade. Eu tenho propósito. Tenho relacionamentos baseados no respeito mútuo em vez de medo e controle. Tenho a liberdade de fazer minhas próprias escolhas, mesmo quando são escolhas erradas. Georgina sorriu. Esse é o melhor tipo de felicidade. O tipo que você cria para si mesmo em vez de esperar que alguém lhe dê. Sabe o que é engraçado? Eu disse que o Rick costumava me dizer que eu nunca sobreviveria sem ele. Que eu era muito fraco e dependente para fazer isso sozinho. Ele realmente acreditava que estava me fazendo um favor ao controlar todos os aspectos da minha vida. Que eu precisava da sua gestão para funcionar. E agora percebo que nunca fui fraco. Eu estava exausto de lutar constantemente contra alguém que deveria estar no meu time.
Quando parei de desperdiçar energia naquela luta, quando comecei a usar minha força a meu favor em vez de contra mim mesmo, não houve limite para o que eu poderia realizar. 6 meses depois, recebi um convite que nunca esperava. Um pedido para falar em uma conferência sobre prevenção de violência doméstica organizada pelo sistema prisional estadual. O público incluiria agentes penitenciários, assistentes sociais e detentos que estavam participando de um programa de reabilitação focado em entender o impacto de seus crimes. Rick estaria na plateia. Quase recusei. A ideia de vê-lo novamente, de estar no mesmo ambiente que o homem que havia roubado tantos anos da minha vida, fez meu estômago se revirar de ansiedade. Pensei em todas as mulheres que ainda estavam presas, ainda acreditando nas mentiras de seus agressores sobre sua fraqueza e dependência. Se minha história pudesse alcançar ao menos um deles, se pudesse plantar uma semente de dúvida sobre a narrativa que lhes foi contada, então enfrentar Rick valeria a pena. No dia da conferência, Angel se ofereceu para me apoiar, mas recusei. Isso era algo que eu precisava fazer sozinho, um confronto final que fecharia o círculo da minha transformação. A prisão era exatamente o que eu esperava, estéril, institucional, projetada para conter em vez de curar. Mas a sala de conferências onde falei estava cheia de pessoas que estavam genuinamente tentando entender e mudar. E isso me deu esperança. Contei minha história como sempre fiz, honestamente, sem minimizar os crimes de Rick ou minha própria jornada de vítima sobrevivente. Falei sobre o vaso de fico, sobre o momento em que meu mundo desabou e revelou a verdade que havia por baixo. Discuti o longo processo de reconstrução do meu senso de identidade e de aprender a confiar novamente nas minhas próprias percepções. E eu falei sobre perdão. Não o tipo que desculpa ou permite, mas o tipo que liberta quem perdoa do fardo de carregar o veneno de outra pessoa. Quando terminei de falar, houve um longo silêncio. Então uma agente penitenciária levantou a mão. Senhora Killer, como a senhora responde às pessoas que dizem que mulheres como a senhora deveriam ter tido mais conhecimento, deveriam ter ido embora antes, deveriam ter visto os sinais? Era uma pergunta que me faziam muitas vezes e nunca deixava de me irritar. Respondo apontando que abusadores são especialistas em manipulação. Respondi com firmeza. Eles não começam relacionamentos anunciando sua intenção de controlar e explorar seus parceiros. Eles começam com um bombardeio de amor com atenção e afeição excessivas, que parece a maior história de amor já contada. Eles introduzem gradualmente táticas de controle tão lentamente que a vítima não percebe a mudança até estar completamente isolada e dependente. Perguntar por que uma mulher não foi embora antes é como perguntar por que um sapo não pula da água que está sendo aquecida lentamente até ferver. A mudança é tão gradual que, quando você percebe que está em perigo, você foi condicionado a acreditar que não consegue sobreviver fora da panela. Após a apresentação formal, houve uma sessão de encontro e saudação onde os participantes puderam fazer perguntas individuais. Eu estava conversando com uma assistente social sobre os programas da fundação quando senti alguém se aproximando por trás. Eu me virei e me vi cara a cara com Rick pela primeira vez em 5 anos. Ele parecia mais velho, mais grisalho, diminuído, do mesmo modo que homens que obtêm seu poder controlando os outros geralmente ficam quando esse controle lhes é tirado. Mas seus olhos ainda tinham aquele olhar calculista familiar, como se ele estivesse tentando descobrir como manipular a situação a seu favor. Aileen, ele disse baixinho. Obrigado por vir, por falar conosco. Estudei seu rosto, procurando por sinais de remorso genuíno, de compreensão real do que ele tinha feito. Mas tudo o que vi foi o mesmo charme egoísta que ele sempre usava quando queria algo de mim. Rick, eu disse calmamente, como você está aprendendo sobre mim, sobre o que eu fiz de errado? O aconselhamento aqui me ajudou a entender como meu comportamento afetou você e Angel. Quero que saiba que sinto muito. Sinto muito mesmo. O pedido de desculpas parecia ensaiado, como algo que ele havia praticado em sessões de terapia, criado para ajudá-lo a dizer as palavras certas em vez de sentir as emoções certas. Agradeço, eu disse. Espero que a terapia esteja te ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Aileen, sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas você acha que há alguma chance para nós no futuro? Quer dizer, quando eu sair, sei que tenho muito trabalho a fazer, muito a compensar, mas tivemos 23 anos juntos. Isso tem que contar para alguma coisa. E lá estava. A mesma suposição privilegiada que caracterizou todo o nosso casamento.
A crença de que seus desejos e necessidades deveriam ser minha principal preocupação, que seu cronograma para a redenção deveria ditar minhas escolhas, que eu lhe devia consideração simplesmente porque ele conseguiu ocupar espaço em minha vida por 2 décadas. Rick, eu disse gentilmente, mas com firmeza, quero que você me escute com muita atenção. Eu te perdoo pelo que você fez comigo porque carregar raiva estava destruindo minha própria vida. Mas perdão não significa reconciliação. Não significa fingir que o que aconteceu não aconteceu ou que você tem direito a uma segunda chance comigo. Seu rosto começou a mudar, a máscara de contrição caiu para revelar o familiar lampejo de raiva por baixo. Construí uma vida que amo, continuei. Uma vida baseada na honestidade, no respeito e na parceria genuína com pessoas que me veem como um igual. Eu nunca abriria mão disso para voltar a um relacionamento construído em cima de mentiras e controle, não importa quanta terapia você tenha feito ou quanto você diga estar arrependido. Mas Aileen, não há como negar. Rick, essa conversa acabou. Desejo-lhe tudo de bom em sua reabilitação e espero que você use o tempo que lhe resta aqui para se tornar alguém que nunca machucaria outra mulher do jeito que você me machucou. Mas essa pessoa, se é que ela existe, terá que construir relacionamentos com pessoas que não sabem do que você é capaz. Eu sei e nunca esquecerei. Afastei-me sem olhar para trás, sentindo-me mais leve a cada passo. Naquela noite, liguei para Angel do meu quarto de hotel para contar a ela sobre o encontro. Como você se sente? Ela perguntou. Livre, respondi sem hesitar. Finalmente completamente livre. Durante 5 anos, venho me curando do que ele fez comigo. Mas sempre houve uma pequena parte de mim que se perguntava se eu estava sendo muito duro, se eu deveria estar mais aberto à possibilidade de redenção. Vê-lo hoje, ouvi-lo tentar me manipular, mesmo da prisão, confirmou que fiz a escolha certa. Estou orgulhoso de você, mãe, por ter ido, por ter falado a sua verdade e por ter ido embora. Sabe qual foi a parte mais estranha? Ele parecia tão pequeno. Não fisicamente, mas diminuído. Todos esses anos, ele pareceu tão poderoso, tão no controle de tudo. Mas hoje, ele parecia apenas um homem triste e envelhecido que havia jogado fora tudo que era real em busca de poder sobre outra pessoa. É isso que os valentões são por trás de toda essa fanfarronice. Pessoas pequenas e medrosas que só conseguem se sentir grandes fazendo os outros se sentirem pequenos. Depois de desligar o telefone com Angel, sentei-me perto da janela do hotel e pensei na jornada que me trouxe até aquele momento. 5 anos atrás, eu era uma mulher que pedia desculpas por quebrar um vaso de planta. Hoje à noite, eu era uma mulher que conseguiu enfrentar seu agressor e sair com sua dignidade intacta. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Ela foi construída por meio de milhares de pequenas escolhas. A escolha de confiar em minhas próprias percepções, a escolha de buscar ajuda, a escolha de acreditar que eu merecia algo melhor, a escolha de usar minha dor para ajudar os outros. 1 ano depois, eu estava na mesma sala de conferências onde havia realizado a festa de aniversário da fundação, mas dessa vez estávamos comemorando algo ainda mais significativo. A Fundação Maxiliano Killer tinha acabado de receber uma doação de 5 milhões de dólares de uma grande organização filantrópica, financiamento que nos permitiria expandir nossos serviços em todo o país. Mas a verdadeira celebração foi para as mulheres cujas vidas foram transformadas pelo nosso trabalho. Linda Mir tinha acabado de se formar na Faculdade de Direito e se juntaria à nossa equipe de advocacia jurídica. Tamar havia terminado seu livro sobre abuso financeiro, que se tornou um best-seller e estava sendo adaptado para um documentário. Um anjo, minha filha brilhante e corajosa, tinha acabado de receber uma oferta de emprego no Departamento de Justiça para liderar uma nova força-tarefa sobre crimes financeiros contra mulheres. Ela deixaria a fundação, mas seu trabalho continuaria em escala nacional. Estou nervosa em ir embora, ela confidenciou enquanto observávamos a celebração ao nosso redor. A fundação tem sido meu mundo nos últimos 5 anos. E se eu não conseguir causar o mesmo impacto em Washington? Anjo, eu disse, pegando as mãos dela. Você não está deixando o trabalho para trás. Você está expandindo-o. Tudo o que você aprendeu aqui, cada mulher que você ajudou, cada sistema que você aprendeu a navegar, você está levando tudo isso para um lugar onde você pode mudar leis, não apenas vidas. Ela sorriu, mas eu podia ver a incerteza em seus olhos. E você? Você vai ficar bem administrando a fundação sem mim? Ficarei mais do que bem. Ficarei orgulhoso.
Seu avô queria ajudar as pessoas a combater o câncer, mas o que construímos juntos combate algo ainda mais insidioso. O câncer do abuso que corrói a alma das mulheres. Você está levando essa luta aos mais altos escalões do governo. Ele ficaria muito orgulhoso de nós dois. 5 meses depois que Angel partiu para Washington, recebi uma ligação que fez tudo fechar o ciclo. Senhora Keller, aqui é o detetive Caspian do Departamento de Polícia de Portland. Temos uma situação aqui que achamos que pode estar conectada ao seu caso de alguns anos atrás. Meu coração disparou. Que tipo de situação? Prendemos um homem chamado Thomas Francisco. Ele afirma ser parente do seu ex-marido. Ele comandava um esquema de fraude financeira visando mulheres idosas, usando documentos médicos falsificados para declará-las incompetentes. Os métodos são idênticos aos que seu ex-marido e seu irmão estavam fazendo. O primo de Rick, o negócio da família era aparentemente mais extenso do que imaginávamos. O que você precisa de mim? Gostaríamos que você testemunhasse sobre o padrão de abuso. Ajude-nos a estabelecer que isso faz parte de uma organização criminosa maior. E Senhora Keller, há 5 vítimas aqui. Mulheres idosas que perderam suas economias, suas casas, sua independência. Eles precisam de alguém que entenda o que eles passaram. Eu estava no avião para Portland no dia seguinte. As mulheres que conheci lá tinham entre 70 e 80 anos, eram orgulhosas e inteligentes, e estavam sistematicamente convencidas de que estavam perdendo o juízo. A vergonha e a confusão nos olhos deles eram dolorosamente familiares. Senhoras, eu disse enquanto estávamos sentadas na sala de conferências do promotor. Quero que saibam que vocês não são loucas. Você não é estúpido e isso não é culpa sua. Vocês foram alvos de criminosos especializados em explorar confiança e gentileza, mas vamos recuperar suas vidas. E nós fizemos. Thomas Francisco foi condenado e sentenciado a 20 anos de prisão. As mulheres recuperaram a maior parte dos bens roubados. Mais importante ainda, eles recuperaram seu senso de dignidade e autoestima. Mas a melhor parte veio 7 meses depois, quando recebi uma carta de uma das vítimas, uma ex-professora de 82 anos chamada Dorothy Walsh. Querida Eileen, quero que você saiba que comecei a trabalhar como voluntária em um abrigo local para vítimas de violência doméstica, ajudando outras mulheres a reconhecer os sinais de abuso financeiro. Na minha idade, pensei que meus dias úteis já tinham ficado para trás. Mas você me mostrou que sobreviver a algo terrível pode ser o começo do trabalho mais importante da sua vida. Obrigado por me devolver meu propósito. No 10º aniversário da quebra do pote de fusíveis, dei uma última festa. Não pela fundação que continuaria por muito tempo depois que eu partisse, mas por mim mesmo. Uma celebração de uma vida recuperada, um propósito descoberto, uma mulher renascida. A festa foi pequena, intimista, realizada no meu apartamento com as pessoas mais importantes. Angel estava lá dando uma rara pausa em seu trabalho em Washington. Tamara e sua família, Georgina e seu parceiro, Dr. Vance, e uma dúzia de outras mulheres cujas vidas se cruzaram com a minha em nossa jornada compartilhada de vítimas a sobreviventes. A planta ficus, agora enorme e próspera, ocupava o lugar de honra perto da janela. Virou uma espécie de lenda em nossa comunidade. A planta que abriu caminho para uma vida e revelou a verdade por trás dela. Quando a noite chegou ao fim, Angel me encontrou em pé perto da planta, perdido em pensamentos. No que você está pensando, mãe? Eu estava pensando naquela mulher que quebrou este pote há 10 anos. Como ela estava apavorada, como se sentia pequena, como estava convencida de que não conseguiria sobreviver sem a aprovação e a proteção de outra pessoa. Você sente falta dela? Pensei seriamente na questão. Sinto compaixão por ela. Ela estava fazendo o melhor que podia com o que sabia na época. Mas sente falta dela? Não. Ela nunca foi eu de verdade. Ela era apenas uma performance que eu fazia há tanto tempo que esqueci que não era real. E agora eu sei quem eu realmente sou. Sou alguém que quebra coisas quando elas precisam ser quebradas. Sou alguém que planta um novo crescimento no solo de velhas mentiras. Sou alguém que transforma dor em propósito e trauma em triunfo. Angel me abraçou forte. Você é alguém que se salvou e depois salvou todos que conseguiu alcançar. Depois que todos foram embora, sentei-me sozinho com uma xícara de chá e um álbum de fotos.
Não o de 5 anos atrás, mas um novo que documenta a última década da minha vida. Fotos de mulheres que ajudamos, leis que influenciamos, vidas que mudamos. E ali na última página havia uma foto que Angel havia tirado naquela mesma noite. Eu em pé ao lado da figueira. Nós dois crescemos muito além do que qualquer um imaginava ser possível. Pensei em Rick, ainda na prisão, ainda acreditando que ele era vítima do meu desejo de vingança e não o arquiteto da sua própria destruição. Pensei nas outras mulheres que ainda estavam presas em relacionamentos como aquele do qual eu havia escapado, ainda acreditando nas mentiras de seus agressores sobre suas fraquezas e dependência. Mas, principalmente, pensei no futuro, no trabalho contínuo da Fundação, no impacto de Angel em Washington, em todas as mulheres que encontrariam sua força porque nós havíamos encontrado a nossa primeiro. A planta farfalhava suavemente na brisa da noite vinda da janela aberta, suas folhas captando a última luz do dia. Ela sobreviveu ao ser arrancada, replantada e completamente transformada. Ficou mais forte e mais bonito do que jamais fora em seu ambiente original e restrito. Assim como eu, peguei meu telefone e digitei uma mensagem para postar nas contas de mídia social da Fundação. 10 anos atrás, acidentalmente quebrei a panela de fusíveis do meu marido e descobri que toda a minha vida foi construída sobre mentiras. Hoje à noite, estou sentado ao lado da mesma planta, que cresceu e se tornou algo magnífico e forte. Às vezes, o crescimento mais bonito vem das rupturas mais devastadoras. Para cada mulher que está lendo isso e se sente presa, que duvida de sua própria força, que acredita que não consegue sobreviver sozinha, você é mais poderosa do que imagina. Sua vida está esperando que você a reivindique. Quebre o vaso. Plante-se em solo novo. Cresça. Em poucos minutos, as respostas começaram a chegar. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de fuga e transformação. Outros pedindo ajuda. Outros ainda ofereciam apoio e incentivo àqueles que ainda estavam presos. Sorri e fechei o laptop. Amanhã haverá mais trabalho a fazer, mais mulheres para ajudar, mais vidas para mudar. Mas esta noite eu era simplesmente uma mulher que se libertou de uma bela prisão e construiu algo real e significativo a partir dos pedaços. A planta ficus balançava suavemente no vaso. Raízes profundas e fortes, sempre voltadas para a luz.